Já comece se apresentando aí para quem eventualmente não lhe conhece. Me apresentar é a pior parte porque é aquilo que eu não sei fazer, mas sou professor de cinema, sou formado em geografia, sou mestre em geografia, doutorando, mas sem propensões de se formar. Enfim, 2 filhos em casa, trabalho, e aí capitalismo, né? E a gente não consegue se formar. Mas, enfim, é isso. Atuo na internet aí, YouTube, Instagram e etc. O meu curso online também, Introdução ao Cinema. E tô sempre, frequentemente, conversando sobre cinema com vocês na Twitch, YouTube e em todas as redes. Perfeito. Felipe, eu conheci teu conteúdo quando tu fez um react, né, e teceu algumas críticas muito boas àquele vídeo meu que eu soltei, Precisamos Criar uma Estética Brasileira. Foi aí que eu me liguei no teu conteúdo, assisti o react inteiro, mais de 1 hora. Gostei muito. Meu, também. E aí, vamos introduzir esse debate, que eu acho que é um elemento central. Aí eu vou te fazer 2 perguntas conjugadas de, acho que um bom nível de complexidade. Faz sentido pensar numa estética brasileira, não só para o cinema, mas como para a arte de maneira geral, mas sua resposta, como é da sua área, pode ficar mais restrita ao cinema, pensar numa estética brasileira no sentido de que, existe uma determinação nacional das particularidades do Brasil, que faz com que a gente precise encarar o mundo, nossa produção sobre si mesmo, nossa produção artística, desde uma perspectiva particular, isso por um lado. E a segunda coisa, falar de uma estética brasileira não correria o risco da gente cair numa espécie de chauvinismo nacional, uma coisa meio que querer retratar o que particulariza o Brasil no mundo e aí cair num pitoresco, cair num ufanismo meio boboca, que é, por exemplo, a crítica, né? A sátira, na verdade, do Lima Barreto, né? Ao Policarpo Quaresma, que é um patriota, um nacionalista exaltado, e o Lima Barreto ali faz um debate, faz uma construção, meio que uma sátira, uma caricatura dessa busca pela hiperparticularidade brasileira no mundo. Como é que tu coloca isso? Eu vou começar respondendo a sua pergunta justamente tecendo a crítica que eu citei ao seu vídeo, o vídeo que você citou, que é justamente a gente ter a compreensão de que estética é uma ciência da percepção, e, portanto, a maneira como nós percebemos o mundo e a empregamos naquilo que representamos na natureza, né? E quando a gente diz que estética é a ciência da percepção, significa dizer que a maneira como nós representamos a natureza, portanto, ela é integrada à maneira como nós vivemos o mundo vivido. Ou seja, as nossas contradições enquanto povo, nossa cultura, o nosso modo de viver. E nesse sentido, a gente tem a compreensão de que a estética ela não é uma ciência que é pré-determinada, como você bem colocou na sua pergunta, no sentido de que ela é estática na história. Então, assim como a história, a estética é processo, né? Então, é a gente perceber que, enfim, quando a gente vai falar de uma estética nacional, é a gente compreender o nosso passado, e aí quando a gente fala de cinema, é a gente compreender as nossas chanchadas, depois o nosso cinema novo, o cinema marginal, as pornochanchadas, compreender o cinema da retomada, compreender todo esse processo, mas não para repeti-los no cinema presente, mas para identificar a nossa história, e a partir dessa identificação da nossa história, através do processo pelo qual ela se conflui dialeticamente, falar da nossa estética do presente, falar de um cinema possível daqui para frente. Então, isso se conflui no Brasil, pensar em Brasil, mas pensar no mundo como um todo, nas experiências socialistas pelo qual nós vivemos e o cinema esteve presente. A gente tem a compreensão de que, quando a gente vai falar de uma estética nacional, a gente falar sobre estética, a gente falar sobre o cinema nesses países, determinar o que é a estética nesses lugares, sempre foi um espaço de constante conflito, disputa. Lá na União Soviética, por exemplo, os caras não falam assim, não, aqui agora vai ser construtivismo russo, a partir de aqui vai ser realismo socialista e soviético e assim por diante. Não vai ser assim que vai funcionar. Então, havia, dentro do contexto da disputa ali na União Soviética, por exemplo, qual seria essa estética nacional? O realismo socialista não era uma via única possível. Existia um ambiente de disputa ideológica sobre o que seria a estética nacional naquele contexto. E assim o será. E assim deverá ser aqui no Brasil a discussão sobre uma estética nacional. Encontrar essa estética, como fez, por exemplo, o Cinema Novo aqui no Brasil, né, ali na década de 60, quando se discutiu justamente essa entrada imperialista, sobretudo dos Estados Unidos, que vinha
provocando na prática do cinema brasileiro, segundo Glauber Rocha, encontrando nas chanchadas justamente essa prática imperialista dentro do território nacional, produzir algo que seria intimamente brasileiro. E, portanto, ele inauguraria aquilo que ele chama, ele e os cinemanovistas, né, para não centralizar tudo na figura do Glauber Rocha, aquilo que ele chama de estética da fome. E aí, só que a estética da fome é algo que está muito proveniente daquele tempo histórico. A gente não quer pegar o que os cinemanovistas faziam, a estética da fome, e trazer para hoje, que não cabe. Mas isso não significa dizer que a gente tem que apagar isso da história também, porque isso é o processo da formação da nossa identidade. Então, é isso. A estética é a ciência da percepção, e, portanto, também em constante disputa a partir dos processos históricos. A Letícia fez uma pergunta que eu achei muito boa, só para complementar essa. Essa estética nacional precisa ser atemporal? Pela tua resposta, eu entendo que não, mas desenvolve isso. Acho que esse ponto é bom, porque, veja, tem alguns comunistas, e eu já padeci desse mal há uns 3 anos atrás, que quando falam na estética brasileira, por exemplo, para o caso do cinema, parece que é ficar repetindo o cinema novo, né? Não. Parece que é ficar... Ou para a literatura, parece que é repetir eternamente Lima Barreto, sabe? É como se aquilo ali fosse um modelo único. A estética nacional precisa ser atemporal? Não. Vai muito de encontro a isso. Eu recebi também uma pergunta recentemente sobre o assunto, porque eu costumo, você até fez uma pergunta lá no início sobre a pornochanchada, né? E eu costumo receber uma pergunta como essa, tipo, tá, filho, você fala aí que a pornochanchada, a gente tem que revalorizar a pornochanchada e tudo mais, mas por que você acha que a gente tem que repetir a pornochanchada? Ela é muito marcada do tempo dela. Eu falo, não tem que repetir a pornochanchada. Pelo contrário. Na verdade, a pornochanchada foi um movimento / gênero histórico do Brasil, pelo qual nós devemos reconhecer e praticar, a partir do processo disso tudo, o nosso cinema de hoje. Isso não significa replicar essas práticas. Ter a compreensão, por exemplo, de que todo esse debate que envolve, de maneira difamatória, o nosso cinema do passado, envolve as práticas do cinema do presente. Porque isso faz, por exemplo, com que a gente perca público para cinema brasileiro, porque a gente vai no público comum e a gente fala o cinema brasileiro é ruim por quê? Porque só tem putaria, só tem isso. Eu até falei lá no Revolution, né, que, enfim, se a gente for ver todos os discursos que falam sobre o cinema brasileiro, todos eles são focados em um determinado período histórico do cinema brasileiro. O cinema brasileiro é ruim porque tem putaria, pornochanchada. O cinema brasileiro é ruim porque é filme feito para sociólogo, cinema novo, sabe? O cinema brasileiro é ruim porque é só comédia pastelão, chanchada, sabe? Então, cada um dos períodos históricos do cinema brasileiro foram difamados para instaurar um modelo de produção ideológica que vem do estrangeiro. Rebaixar a produção industrial brasileira e, portanto, o que é produzido por aqui, historicamente, não é só o que vem para em seguida, para instaurar um modelo ideológico que vem do estrangeiro. Então, começa por aí. Começa a gente saber que, não, a gente não quer replicar o que foi feito, mas considerar que o nosso passado é fundamental para a construção de um processo que vem em seguida. É mais ou menos por aí.